Ok, minha gente, já de volta, né? E lembrando que hoje é sexta-feira, bom final de semana para todo mundo. Clínicas odontológicas Sorridentes. A Sorridentes fica ao lado da Câmara de Vereadores. Você chegando lá, pode chegar e falar, ó, o Hélio Carracena falou que está vindo aqui, está fazendo um tratamento, implante, por aí afora. Eu quero saber quanto é. R$19,90 é um plano odontológico que você encontra na Sorridentes. Apenas R$19,90. Daqui a pouco quero falar com você sobre o gás. Quando o seu gás estiver acabando, né? O que você pode fazer? Já já a gente fala disso. Professora Maria Bertotti, é bom tê-la aqui no programa e vamos bater um papo sobre eleições que estão chegando aí, as eleições, e também sobre o desenvolvimento da nossa terra, né? Bom dia, Hélio. Obrigada mais uma vez por me receber aqui no seu programa. Você é muito generoso com o espaço e é um prazer estar aqui de novo para falar sobre Teresópolis, para falar sobre as propostas políticas. E acho que esse ano, as eleições desse ano vão ser eleições muito importantes para o país, para nosso estado do Rio de Janeiro e para a nossa região serrana, né? Então, é muito bom a gente começar a falar e começar a debater e discutir junto para poder entender quais os caminhos que a gente quer para a nossa cidade, para a nossa região. Você é uma professora, uma educadora, né? Você tem larga, grande experiência com os jovens. Você tem conversado com os jovens, falado com eles da importância do voto? Porque tem muita gente, Maria, que fala assim, eu não vou... Muita gente mesmo, você sabe disso. Eu não vou votar, não quero saber de ninguém, que se dane, ninguém merece meu voto. Aí depois reclama que não tem um hospital público, reclama que está faltando vacina, mas não lembra que a gente não tem um representante em Brasília e um representante na Alerj do Rio de Janeiro. Eu queria que você desenvolvesse isso aí. Exatamente, Hélio. Acho que você falou com precisão. Eu ouvi alunos conversando, eu fui nas salas para alertá-los do período de tirar o título, que acabou em 5 de maio, né? Então, antes disso, a gente deu uns avisos na escola, lembrando os alunos de tirar o título, os alunos que tinham mais de 16 anos. E aí, 2 alunos, uma aluna e um aluno, viraram para mim e falaram, professora, nem vou tirar, não vou votar porque é tudo igual. Então, a gente ouve, e eles estavam pensando na polêmica da eleição presidencial, né? Porque acho que nesse momento está polarizado e a gente vê 2 candidatos. E os alunos falaram assim, é tudo igual, não vou votar. Claro que do meu ponto de vista não é igual, mas não foi isso que eu falei para os alunos. O que eu falei, olha, a gente está muito preocupado com o presidente, com o governador, e normalmente a gente presta atenção nas eleições né, para o executivo, mas a gente precisa olhar também para as eleições do legislativo, porque a gente está vendo todos os projetos que têm piorado a educação pública, que têm piorado a qualidade de vida das pessoas. Agora, na pandemia, a gente sempre tem a aprovação ou a reprovação da Câmara, no caso nacional, precisa passar pelo Senado, precisa passar, né, aqui no estado pela Alerj, aqui em Teresópolis pela Câmara. E a gente vê que os vereadores, os deputados e deputadas, o legislativo está, de alguma maneira, mais próximo da população. Não é à toa que chamam, né, o legislativo de a casa do povo. Embora a gente tenha essa mensagem aqui na prefeitura também, colocada pelo nosso prefeito Flávio Bortoluzzi, ex-prefeito, né? Mas a casa do povo, por excelência, a representação do povo é aquela representação que é proporcional, em que cada voto representa uma ideologia que está lá na Câmara, representada como o que a população de Teresópolis pensa. É isso que tem, a Câmara é composta dessa maneira. E aqui, numa cidade como Teresópolis, a gente pode ver que cada voto importa muito. Porque, para um partido ficar à frente do outro, é uma questão de um voto, às vezes. A gente ficou atrás de um partido que conseguiu a suplência na Câmara por um voto. Nós já tivemos deputados federal em Teresópolis que ganhou a eleição por um voto. A eleição para prefeito foi decidida por 23 votos. 23 votos. O Luiz Ribeiro, quando foi deputado, ele ganhou a eleição por um voto do deputado até já falecido,
Caramba, não vou me lembrar o nome dele agora, mas um deputado já falecido, muito conhecido na época aqui em Teresópolis também. Ele ganhou a eleição para deputado federal por um voto. Nesse momento, fica óbvio que a gente precisa votar e prestar muita atenção nos candidatos que a gente está votando, que a gente chama de proporcional, que são os candidatos ao legislativo, os deputados estaduais e federais, as deputadas estaduais e federais, no caso do município, para vereador ou vereadora. Então, esses votos são muito importantes e são mais decisivos para a política municipal, estadual ou federal do que, muitas vezes, o voto para presidente ou para governador. Porque o presidente, o governador, o prefeito, eles executam a política que foi votada exatamente pelo legislativo, que foi aprovada na Câmara ou aprovada no Senado. Então, eu acho que a gente precisa falar disso, lembrar as pessoas que realmente é muito importante o voto, não só por causa da propaganda para presidente ou para governador, mas principalmente para a gente olhar, inclusive porque para presidente, por exemplo, agora o meu partido, que é o PSOL, não tem candidato, nem para governador, porque a gente decidiu que nesse momento é importante apoiar outros candidatos. A gente não tem candidato para presidente ou para governador, mas a gente tem muitos candidatos para deputado estadual e para deputado federal. O PSOL é conhecido nacionalmente, mas especialmente no estado do Rio de Janeiro, por ter ótimas bancadas, por ter bancadas comprometidas, gente que não falta ao trabalho, normalmente são eleitas como muito boas bancadas, tanto pelos jornalistas da Câmara ou da Alerj, quanto esses prêmios de Congresso em Foco, geralmente contemplam figuras do PSOL, porque realmente é um partido comprometido com a população e esses projetos, isso independente do PSOL estar no executivo ou não. O PSOL no legislativo faz um bom trabalho. Maria, por que nós temos menos mulheres no legislativo? Num todo, senadora, deputadas e, consequentemente, vereadores. Exemplo disso é Teresópolis. Teresópolis não vota em mulher, quase não vota, né? É uma questão do Brasil, né? O Brasil... Apesar de você ter sido muito bem votada aqui em Teresópolis, né? Eu acho que a gente fez uma boa campanha em 2020. Foi uma campanha que, inclusive, falou muito da necessidade de mais mulheres na política. A gente precisa fortalecer as mulheres que estão se dispondo a esse trabalho. O trabalho político, a gente vê, a gente sabe um pouco, é muito ocupado por homens e a gente precisa de mais mulheres comprometidas com o estudo, o bem-estar, o conhecimento da população, propostas que sejam efetivas para a melhora da vida das pessoas. Mas eu acho que isso é um problema no Brasil, em geral. A gente, no Brasil, tem um dos piores índices de mulheres na política do mundo. A última vez que eu pesquisei sobre isso, a gente estava atrás da Arábia Saudita, onde as mulheres não podiam dirigir, há poucos anos atrás. Então, eu acho que a gente, no Brasil, tem uma tendência, produzida essa tendência culturalmente, de fingir que está tudo bem. Então, com o racismo, a gente finge que está tudo bem. As elites fingem que está tudo bem. No Brasil, ninguém acha pessoalmente que é racista, ninguém reconhece o próprio racismo ou o próprio machismo, mas aquilo fica lá, atuando na sociedade. Então, a gente vê que a sociedade brasileira ela é muito desigual, tanto do ponto de vista de raça. Então, para os negros, a situação de trabalho, de emprego, a situação de estudo, a situação de criminalidade, ela é muito pior. São muitos preconceitos acumulados. E para as mulheres também. A gente fica tentando mostrar que está tudo bem, que está tudo igual, mas é evidente que não está, né? A primeira presidente do Brasil, a Dilma, ela foi impeachmentada, mas ela não sofreu impeachment tranquilamente. A gente tinha adesivo, e a gente via por aí foto de adesivo no carro das pessoas colocando a Dilma numa posição de perna aberta, numa alusão ao estupro, quando iam abastecer de gasolina. É um tipo de violência política que, assim, a gente pode imaginar que não é a minha avaliação, mas eu entendo
Quem acha que não gostou, acha que não foi bom, tudo bem. Mas esse tipo de violência não é muito cruel a gente dizer que isso é um tipo de brincadeira, porque se a gente aceita isso com a mulher que era presidente do Brasil, o que a gente vai aceitar com as mulheres que a gente não conhece, que estão aí no nosso dia a dia, com alguém que é vizinha, que é conhecida? Então, a violência contra as mulheres, ela está muito enraizada e ainda, infelizmente, ainda é muito aceita na sociedade. A gente está conseguindo, aos poucos, superar aquela ideia de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Era uma coisa que eu ouvia muito quando era criança. Pouco tempo atrás, a gente ouvia muito isso. E eu acho que, aos poucos, a gente está conseguindo superar, está conseguindo mostrar que briga de marido e mulher é um problema social. É um problema da sociedade inteira. Você que é vizinho que está ouvindo, você tem que fazer alguma coisa, dar um jeito de ajudar. Não pode deixar a mulher apanhar ou viver numa situação de violência. Mas eu acho que é muito sintomático, eu acho que o impeachment da Dilma foi muito sintomático, como aquilo foi violento, não só... você fala, mas quem colocou aquele adesivo no carro era idiota. Eu acho que era mesmo. Mas não só dessas pessoas, a gente foi ver na Câmara mesmo, na Câmara dos Deputados, as votações eram todas muito agressivas. O nosso atual presidente fez menção elogiou um torturador que torturou a presidente. É de um nível de violência que é muito atroz, é muito cruel. Isso foi se espalhando pelo país inteiro, e a gente pode até colocar de ambas as partes, né? Já que hoje nós temos dois lados aí para uma candidatura a presidente, né? Está polarizado mesmo. Aliás, eu acho que para governador também já polarizou aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas a gente vê de ambos os lados. Mas a minha pergunta agora é mais específica. Se nós temos um número maior de mulheres no Brasil, por que as mulheres não conseguem se impor? Eu quero insistir nisso. Por que a mulher não consegue... Eu tenho aqui já pessoas participando com você. Por que as mulheres não conseguem se impor? Eu acho que as mulheres estão conseguindo cada vez se impor mais. Mas a gente tem problemas objetivos e materiais e concretos para a dificuldade das mulheres na vida política, né? A gente, por exemplo, eu fui candidata a prefeita em 2018, fui candidata a vereadora em 2020. A gente, num partido como o PSOL, não ganha nada para fazer esse trabalho. Eu estou fazendo esse trabalho porque, nesse momento, o meu trabalho de professora, eu tenho uma matrícula no Estado. Uhum. Eu gostaria de ter outra matrícula, mas a gente não tem concurso desde 2015, que foi o último que eu fiz. Então, assim, eu tenho um horário de trabalho que me permite dedicar meu tempo à candidatura, dedicar meu tempo a participar da vida política. Em geral, as mulheres têm muito menos tempo do que os homens. Porque elas estão... não só tendo filho, cuidando de casa. Hoje, no Brasil, o cuidado doméstico ele é muito mais na mão das mulheres. As mulheres gastam muito mais tempo cuidando da casa, desde lavar roupa, lavar louça, fazer comida, varrer o chão, cuidar das crianças, levar para a creche, buscar. Sem contar, claro, quando a mulher engravida, amamenta, todo esse trabalho de ter filho, sem contar quando alguém mais velho da família fica doente, geralmente quem vai passar a noite no hospital. Então, a gente tem muito trabalho que fica na mão das mulheres, que a gente luta para dividir. A gente tem que dividir direito esse trabalho. Acho que é um processo, isso está acontecendo aos poucos, assim, da gente conseguir dividir mais trabalho. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue dividir mais o trabalho, todo o trabalho na sociedade, a gente dá mais oportunidade para mais gente participar da política. E aí é uma luta do pessoal, não só para as mulheres participarem da política, mas para os trabalhadores. A gente está vendo uma queda no salário, um aumento do custo de vida tão grande que as pessoas estão tendo que trabalhar em 2 empregos, às vezes até 3, para poder sustentar a casa, para poder sustentar a família. Isso faz com que a pessoa não possa
não dê conta de participar do Conselho Municipal, seja no Conselho Municipal de Cultura, que teve eleição agora há pouco, Conselho Municipal de Defesa da Mulher, dos Direitos da Mulher, o Conselho Municipal da cidade. Tem vários conselhos que fazem a política da cidade ser uma política em contato com a população. Mas a população sem emprego, ou então tendo que se virar e fazer trabalhar muitas horas, isso deixa o quê? A política ocupada geralmente, Hélio, pior do que... Não é só que só tem homem na política. É que tem homem, a maioria dos homens, se a gente for olhar para a Câmara ou para o Senado, a maioria dos homens não é só homem branco hétero, é homem branco hétero, dono de terra, rico. Então, assim, a gente está lidando com uma política que era para ser feita pelo povo, está sendo feita por gente rica. E a gente acha que a gente tem que combater isso. Então, não é só botar mais mulheres na política, é botar mais povo mesmo dentro da política, mais gente como a gente que... Uma participação maior da população, Exatamente. do povo. O Gustavo aqui, nada a ver com o assunto de hoje. Gustavo, eu já pedi para você me passar informações. Ele botou aqui, grande abraço, me chamo Gustavo Samuel, faço parte do programa Esporte Mineiro, em Minas Gerais. Manda um abraço para nós do programa Esporte Mineiro, um abraço para vocês. Se for possível, abra as portas para mostrar o meu trabalho, para mostrar meu trabalho. Deus abençoe. A você também, Gustavo, é o seguinte, as portas estão abertas. Só preciso que você entre em contato comigo, me dando informações, vindo a Teresópolis, que a gente vai divulgar o teu programa. Yuri Almeida, machismo e racismo são questões estruturais que são veladas mesmo. Maria Bertocha, a questão dos adesivos da Dilma é um absurdo, foi um absurdo mesmo. A Lia Queiroz, é uma falta de respeito, sim, mesmo não concordando, e que ela foi uma vergonha na presidência. Lia Queiroz da Graça. Thalita Paim, precisamos ser ainda mais representadas na política. Num país onde a maioria são mulheres, é incoerente sermos representados por mais homens que mulheres. Foi o que eu falei, eu também concordo com isso. O machismo estrutural é ainda muito enraizado em nossa cultura. Infelizmente, esse é o motivo de não sermos ouvidas na forma que deveríamos ser. Todo o trabalho de casa e de cuidar de pessoas ainda é praticamente da mulher. E ela colocou aqui, a Thalita, latifundiários são os verdadeiros ricos do Brasil. Grécia Silveira, bom dia, estou amando a entrevista. Amo política, parabéns. Quer comentar alguma coisa? Eu queria mandar um abraço para o Yuri e para a Thalita, acho que são comentários que são certeiros. E para Grécia? Grécia, eu acho que é isso aí, a gente tem que gostar mais de política. Porque quando a gente não gosta, a política vai ser só uma fonte de reforço das injustiças. E a política está na vida, está em tudo. Tá? A política está, inclusive, na religião, na vida religiosa, na Bíblia. Você vê a Bíblia, a política está registrada ali desde o seu início. O Antigo e Novo Testamento, a política está ali. Então, a política é da vida, não tem como fugir disso. Falar que não gosta de política é bobagem, porque ela está aí. Eu vou rapidamente para o intervalo comercial e lembrando do Sempre Gás. Seu gás está acabando, Sempre Gás. Sempre Gás, se você tiver a balança, que não custa nada, você vai ligar 2643-4497, eles vão te dar uma balança de presente, você vai botar o botijão ali. Quando o botijão estiver acabando, faltando 2, 3 quilos, a própria Supergás Brás vai ligar para você e vai levar o gás, você vai pagar no cartão da maneira que você quiser. Porém, aquele gás que ficou no fundo do botijão, ele é pesado. Nessa balança que você já tem em casa. É uma balança simples, eu até tenho uma aqui, vou te mostrar na volta. É uma balança simples que você tem lá, botou, ficou 2 quilos de gás no botijão. Aí isso vai ser descontado da fatura, ok? A gente volta já.